Na verdade, o sucesso é um conceito que é muito pessoal. Ele é muito particular e muda muito de pessoa para pessoa. Então, o que a gente vai observar é que as pessoas do tipo 3, elas se destacam pela assertividade dela. Elas se destacam porque elas desde muito cedo, elas sabem o que elas precisam fazer para chegar onde elas querem. Elas se destacam porque são pessoas também que têm um nível de determinação, né, obstinação, são pessoas obstinadas, disciplinadas para alcançar o que desejam. Obviamente, elas podem desejar alguma coisa que não te interessa, por exemplo, né? Não me interessaria, né? Mas que para o ambiente que ela cresceu, para a cultura que ela vive, aquele valor, aquela posição é importante. Então, ela traça aquilo, ela sabe o que ela precisa fazer para poder alcançar aquilo. E é uma pessoa que está localizada na tríade. Os tipos 3 estão localizadas na tríade das emoções. Elas também têm esse radar, né? Com relação aos outros. Então, é aquela pessoa que vai chegar num ambiente e ela logo vai saber quem é quem. Quem é importante, quem manda, quem vale a pena. O 3, ele vai ter uma agenda de pessoal, né, do seu telefone com muitos contatos. O 2 é diferente, o 2 vai ter uma agenda cheia de muita gente, muitos amigos, mas amigos do coração, né? Amigo, todo mundo da agenda é muito amigo. O 3, ele vai para essa agenda porque ele sabe que aquela pessoa conhece o ciclano, aquela outra vai me botar em contato com aquele outro. É uma agenda mais de networking, né? É uma agenda que cruza com os interesses pessoais dele. Então, o 3, ele não vai perder o tempo dele numa conversa que tipo não vai levar a lugar nenhum, que não vai trazer para ele aquela sensação de que ele está se conectando com alguém que pode levá-lo a algum lugar, que pode ajudá-lo na jornada que ele está empreendendo. Tudo para o 3 precisa de ter muita lógica, né? Muita lógica nesse aspecto. Quem é quem nesse jogo de tabuleiro que a gente joga e que vai atender aos meus interesses. Falando assim, pode parecer que é uma pessoa interesseira e acho que muitos 3 vão ser mal interpretados nesse aspecto. Por causa disso, né? Porque parece que eles se conectam só com quem eles acham que é importante. E realmente, se a gente for pensar que nós todos os tipos do Enneagrama têm níveis de saúde emocional, então sim, é possível que um 3 não saudável, né? Ele seja aquela pessoa que vai puxar o tapete do outro, né, que vai lançar uma semente de discórdia aqui para desestabilizar o ambiente, porque ele precisa de se sobressair e tem gente se sobressaindo mais do que ele. Sim, é possível, mas um 3 saudável, e aqui eu quero deixar para vocês essa ideia, é de que o Enneagrama, ele não trata só das nossas virtudes e nem também só das nossas fraquezas, mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui aquilo que a gente vai encontrar com mais facilidade, né? Com mais frequência, porque a gente não sai aí também no mundo encontrando gente doente emocionalmente o tempo inteiro. Pode ser que a gente encontre, mas não é essa a regra. Todo mundo está doente emocionalmente? Não. Uns estão mais apegados ao seu tipo, à sua personalidade, aos seus vícios. Sim, mas não significa que está todo mundo aí destilando veneno, né? Então, o tipo 3, ele vai ser o nosso terceiro pavão do Enneagrama.
vai ser... O tipo 3, ele vai ser o nosso terceiro camaleão do Eneagrama. Por quê? Porque o tipo 3, como ele faz uma leitura também das pessoas, do local, ele vai ter uma facilidade de adaptação, né? Ele vai... Deixa eu dar um exemplo. No meio jurídico, né? Eu sou formada em Direito, é a minha primeira formação, né? Eu me formei em Direito. No meio jurídico é assim. A gente vai para a faculdade de calça jeans, camiseta, rabo de galo, canetinha atravessada aqui na cabeça. Porque de lá a gente vai fazer um estágio, vai para o fórum, vai pegar ônibus, né? É isso. Mas quando a gente tem um 3 no meio jurídico, é muito visível. Hoje eu consigo olhar para trás e ver os meus amigos 3 daquela época. Ele continua sendo estudante, ele continua pegando ônibus, ele vai fazer o mesmo trabalho que eu, mas ele vai estar de terno e gravata. Por quê? Porque ele já vende a imagem dele. Se tivermos nós dois fazendo o mesmo curso, no mesmo período, na mesma época, e nós dois formos para o fórum trabalhar, pegar um processo, fazer carga de um processo, vão achar que eu sou estudante ainda, mas vão ter certeza que ele é formado em Direito, que já é doutor. Por quê? Porque o 3, ele vende a própria imagem, ele se vende para o mundo. E, obviamente, eu dei o exemplo do Direito, né? Mas a gente pode ter inúmeros outros exemplos, né? É aquele médico que já desde muito cedo já quer conversar só sobre esse assunto, que vai se portar como um especialista na determinada área. A gente vai encontrar pessoas que têm um mega, super orgulho de ser da família. Todo mundo sabe que o pão de queijo dela, ninguém faz igual. Ela é a melhor. Porque o 3, ele tem esse nível de excelência também. Ele tem essa excelência para fazer as coisas, porque ele quer resultado. O 3 vem para o mundo, de alguma maneira, querendo admiração. Ele quer que as pessoas olhem para ele e falem assim, nossa, como essa pessoa me inspira. É muito comum a gente ver 3, não só 3, mas eu digo que é comum a gente ver pessoas do tipo 3 que são palestrantes motivacionais. Olha como eu passei por essa situação e venci, né? Olha como eu passei por esse problema que na época era um problema, mas eu dei a volta por cima. Então, eles são pessoas com um nível de foco muito grande. Mas eles não são pessoas centralizadoras de poder. Não, eles são extremamente estratégicos. Essa é uma coisa legal do 3, eles são extremamente estratégicos. Então, num grupo de escola, de trabalho de escola, ele vai querer aquelas pessoas que ele sabe que desenha super bem, porque ele não precisa de desenhar, mas ele vai delegar para a pessoa desenhar. O outro escreve maravilhosamente bem, então ele vai chamar o outro para o grupo dele porque escreve bem, e aí ele vai falar o que tem que escrever e não vai ficar de cima ali não. Ele vai mandar fazer e quer o trabalho pronto. E provavelmente ele fala assim, pode deixar que eu apresento. E aí ele vai para frente, e aí ele projeta, e aí ele fala, apaixonado por aquilo, porque a ideia dele, porque a equipe dele, né? E os louros também são dele. Então todo mundo vai olhar para aquele projeto e falar assim, nossa, mas você viu o trabalho do José, que legal? Não é o trabalho da equipe, é o trabalho do José, né? Então, você percebe essas articulações, essas estratégias desde muito cedo. Qual que é o problema disso? É que muitas vezes o 3, as pessoas desse tipo, elas estão tão preocupadas com a performance, com o sucesso, com a imagem que elas estão passando para as pessoas, e achando que o seu valor é medido por esse status,
que ela tem valor porque ela tem tantos diplomas, porque ela fez tantas coisas na vida dela, porque ela é prodígio, porque ela venceu na vida. Então, a frustração para o 3, quando ele não consegue alguma coisa, ou quando, enfim, os seus projetos eventualmente não acontecem como ele gostaria, eles associam o fracasso, o erro, a sua incapacidade, né? E por isso eu não tenho valor, né? Então, é nesse aspecto que eu acho que o 3 precisa de tomar cuidado, porque todos nós temos valor, né? Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e todos nós temos aquela característica, né? Aquelas virtudes de Deus. Então, eu não preciso ser bem-sucedido na vida, ou ter um melhor carro, ou morar na melhor casa, ou ser a melhor mãe, ou ser reconhecida pelas pessoas, admirada pelas pessoas, para que eu tenha valor. Eu tenho valor, independente do reconhecimento do outro. Se você é 3, se você se identificou com essa fala, lembrando mais uma vez que essas características não esgotam o tipo. Nós somos muito mais do que essas características e nós temos nuances que são particulares, como a nossa impressão digital. Mas elas nos dão algumas pistas de quem nós somos. Se você se identifica, eu sugiro que você ouça, que você leia, que você deixe seu comentário aqui para que a gente possa expandir a nossa conversa, tirar dúvidas também, né? Porque se conhecer é sempre o melhor caminho, né? Eu acho que não tem outro caminho melhor que esse e acredito que é um caminho sem volta. Então eu desejo que todos os tipos façam essa jornada, façam esse caminho aí, sem volta, né? E que se conheçam, tá bom? Até o nosso próximo encontro.